ver o que você acha. Isso aqui primeiro antes daquilo, aquilo antes disso, crime, e aí tinha era longo o questionário. A última questão você podia colocar lá, falei, qual é a sua opinião? Que assunto mais você colocaria de importante para ser efetivado em 2019? E aí a PAMEC fez esse movimento e tudo que é mediador aqui do país foi lá e colocou mediação, produziu até um texto. Tinha um texto, porque aqui o campo era curtinho, cabia só aqueles tantos caracteres, então produzimos lá um texto e todo mundo coloca aquele texto lá e eu acredito que tenha dado o resultado que deu. Nós vamos ver adiante. Essa consulta pública foi feita, então, no mês 8 de 2018. Foi não deu um mês que ficou isso circulando. E aí tinha a data já de fechamento. Em novembro, finalzinho de novembro, uma semana, teve a 40ª sessão, né, do CNJ, e o item 6 tratava justamente daquela última questão daquela consulta pública, que eles estavam pegando aquele ato normativo, no item 6, e ele foi reproduzido lá, e aí entrou em votação efetivamente. Foi aí que deram vistas naquilo que estava já desde 2006 adormecido, 2 anos adormecido, né? E aí foi aprovado por unanimidade nessa 40ª sessão. O CNJ aprovou por unanimidade. Tem lá uma relatora e foi uma sessão virtual. Logo em seguida, né, você vê aqui finalzinho de novembro, começo de dezembro, teve o Encontro Nacional de Justiça em Foz do Iguaçu, é a reunião de todos os presidentes de tribunais do Brasil, estavam todos eles lá presentes, e isso é importante, né, porque não foi, apesar de ter sido aprovado, não foi divulgado. A resolução não foi publicada. E só depois desse encontro nacional, porque eu imagino que os tribunais tinham que ter o seu aval, se podiam suportar ou não aquelas obrigações, porque você vai ver que é complicado, não é simples assim. Nós tínhamos já ouvido do Ferreira Alves, né, uma reunião que ele já está lá afinado, preparado, pronto, com toda a parte sistêmica para atender a remuneração dos mediadores, né? Nós não sabíamos exatamente o que era, a gente não conseguia ver aquele ato normativo, mas ele já tinha afirmado isso anteriormente. E aí veio no dia 11, alguns dias depois, você vê, ó, do dia 3, 4, né, teve o encontro, e no dia 11 foi publicada a resolução do CNJ 271. Então ela estabelece todos os critérios, qualquer tribunal, se pegar essa resolução e implantar, está valendo, teria poucas coisas para serem adaptadas ou para que aquilo tornasse factível, né, dentro de cada tribunal, dentro da sua realidade. E entrou em vigor na data da publicação, que foi esse dia 11 do 12, ao fechar as luzes de 2018. E aí, 3 meses depois, né, você vê, 21, que dia é hoje? 27? Tem menos de uma semana atrás, né, foi publicada a resolução 809 aqui pelo nosso Tribunal TJ. Né, essa é a linha do tempo. Aqui eu vou, para preservar o tempo, né? Não vou passar agora aqui a discutir os itens, eu vou só para aquelas partes. Aqui nós vamos ver o CPC, o que a resolução atende, ele atende a lei da mediação, né, nesses quesitos. Aqui nós já começamos a falar as considerações todas da 809, essa é a tabela então publicada. O que essa tabela tem de errado? Eu vejo 2 coisas erradas. Primeiro, que ela foi feita em 2016. É exatamente essa. Então, ela teve 2 anos depois, sem os reajustes nenhum, ela foi. Então, o mediador já saiu de cara, perdendo aí os reajustes de 2 anos, né? A inflação, quem precisar fazer conta, vai ver que o número não seria bem esse. E isso foi em 2018. E aí, a 809 publica isso em 2019, outra vez, sem fazer mais um ano, né? Sem os devidos reajustes. Mas aqui ele leva em consideração, então, o valor da causa, né? Está em R$1.000, né, a primeira coluna lá. Então, dependendo do valor da causa, tem 3 tipos de mediadores, tem mais, mas aí os remunerados são 3 tipos, que é o chamado básico, aquele cara que acabou de terminar o curso dele e já está lá atuando dentro do Sejusc, do fórum, seja onde for. Tem um intermediário e o avançado. Quem é que diz quem é intermediário, básico ou avançado? É você. Você vai lá e se cadastra, você diz, eu sou intermediário, ou diz, eu sou básico, eu sou avançado. Aí você vai ver que o tribunal não vai concordar com isso, você vai ver que o juiz vai dar um piteco. Apesar de você colocar lá, dependendo das circunstâncias, o juiz vai determinar quanto que você vai receber judicialmente. É curioso. Mas isso foi uma adaptação do nosso tribunal. A 271 não fala nada disso.
Você diz quanto que é, e eu entendo que seria muito interessante, que a lei de mercado é que eu ia dizer. Falei, pô, esse cara aqui avançado, vou pagar. Deixa eu pegar o outro aqui. Eu prefiro o voluntário. Aí eu imagino que todo mundo vai preferir o voluntário, só que a fila do voluntário vai ser para 2020, né? Então a regulação do mercado ia propiciar esse ajuste. Mas aqui o tribunal achou diferente, né? Nós vamos ver isso já. Então, tudo que a 809 fala, eu deixei em vermelho lá, é para o mediador, né? Esses são os níveis. Então tem o voluntário persiste, quem quiser continuar sendo voluntário, né? Você continua. Depois tem o básico, o intermediário avançado, e tem o extraordinário, que esse daí ele tem a liberdade de negociar com as partes a remuneração dele, né? Então ele não precisa ser. Não quer dizer que ele precisa cobrar mais caro, ele pode cobrar até mais barato, mas é negociação e ele não está preso a esses números tabelados, né? Esse é o extraordinário. E aí está lá outra vez o mediador, né? É sempre o mediador, outra vez o mediador, né? E ela é toda feita para o mediador. Tá? Tem que ter cadastro, né? Quem não tiver ainda, eu acho interessante, muitos de vocês não estão cadastrados. Como é que eu percebi isso? O material que a Natália mostrou para nós, lá, que é o NUPEMEC em números, ele fala em quase 4.000 mediadores em São Paulo. Eu fiz um filtro lá no cadastro, tem 1.300 e alguma coisa. Quer dizer que tem 3.000 mediadores de São Paulo que atuam, segundo o NUPEMEC, e que não estão cadastrados. Então vocês têm que se cadastrar, quem não cadastrar não recebe. Não tem nem sua faixa lá, não tem como. Vocês têm que procurar fazer o cadastro no CNJ e o cadastro no TJ. São os dois cadastros necessários para você poder atuar como mediador. Tá bom. Então continua aqui uma série de considerações que eu faria aqui a respeito do mediador, né? E aqui entra o conciliador, finalmente, né? Lá no fim da resolução ele começa a falar do mediador. E diz que podendo o juiz reduzir o valor da remuneração desde que haja expressa concordância do conciliador, né? Eu não imagino como é que vai se dar isso. Eu acho que não vai ser por ação, né? Eu imagino que o juiz vai pregar na parede lá e falar, olha, aqui funciona assim. E o mediador, na hora que for mediar para aquela câmera ou para aquele sejuste lá, ele vai assinar a concordância e pronto. Imagino que seja algo assim. Não está escrito ainda, mas a gente vai conhecer em breve. Tem uma semana, isso está bem fresquinho ainda, né? E o valor da remuneração do conciliador será fixado pelo juiz. Eu gostaria que levantasse a mão aqui, quem é conciliador? Tem mediador e tem conciliador. Quem é conciliador? Então, todo mediador é conciliador. Não é? É que nem aquela pergunta, qual mês tem 28 dias? Todos os meses têm 28 dias. Então, todos nós somos conciliadores. Né? Não é verdade? Então, o conciliador aqui depende da sessão que você estiver fazendo. Naquele momento você está conciliador. Né? Se tratar de um caso de família, de divórcio, você está mediador naquele momento. Né? Raros são aqueles que são só conciliadores. Né? Mas essa é a realidade. Então, esse conciliador é cada um de nós aqui, dependendo do assunto que a gente estiver tratando lá. Quando você preenche aquela tabela lá do TJ aqui de São Paulo, você põe um xizinho lá, se você é só mediador, só conciliador, ou se você é os dois. Todo mediador, ele recomenda lá, quando você puser mediador, assinar para o conciliador também. Pode observar. Então, todos nós somos, né? Só para deixar. E o pré-processual tem um tratamento à parte, né? O pré-processual, o mediador é nivelado com o conciliador. O conciliador, pela tabela, ele é sempre básico. Ele recebe pela primeira coluna, o mais barato, que é o básico. Mas quando o processo é pré-processual, mesmo que um caso de mediação, ele vai receber pelo básico. Isso aqui em São Paulo. Né? Não é para os demais estados, cada estado vai estabelecer como é que ele vai fazer isso. E o juiz também, quando for pré-processual, o juiz decide tudo. Né? Quando paga, como paga, para quem paga, onde deposita, se é depósito judiciário, se ele põe na conta do conciliador, então é o juiz que determina. Então não tem isso de negociação. Lá na 271, do CNJ, ele diz que o mediador tem que se transformar, como a Natália, tem que ser um vendedor. Na primeira sessão você tem que vender teu peixe. Né? Você vai continuar tendo que vender teu peixe quanto à necessidade da mediação, mas o valor já vai estar estabelecido se for pré-processual. Né? Não tem mais discussão. Então, pré-processual, conciliador e mediador estão nivelados pelo básico. Essa questão.
Então aqui fala mais algumas coisas sobre a resposta. Aqui tem a tabela de... eu peguei aquela tabela lá do tribunal e coloquei aqui em termos de valores e de como tem que ser pago, né? Tem uma série de considerações aqui, que agora nós vamos ter tempo de ver isso. Eu só gostaria de rapidamente aqui, ó, mostrar que aqui aqueles níveis, né, que é o voluntário, básico e tal, o mediador, ele pode ser qualquer um daqueles, de voluntário até o extraordinário. O conciliador tem que ser um dos dois primeiros, tem que ser voluntário ou básico, né? Essa é a faixa de remuneração. E se for processo pré-processual, o mediador também fica naqueles dois primeiros lá. É basicamente isso que eu queria só mostrar aqui rapidamente. Então tem todo um fluxograma aqui, que eu traduzi aqui com um gráficozinho. Engenheiro adora isso, né? Gosta de gráfico. Então eu não consigo falar sem rabiscar alguma coisa assim. Então tem lá o início do processo, aí alguém vai ter que carimbar lá se é mediação ou conciliação. Hoje, eu não sei, tem alguns serviços que fazem isso, outros não, mas alguém vai ter que carimbar, porque se for conciliação ele vai seguir um fluxo diferente, e se for mediação, o M de baixa mediação, alguém vai ter que carimbar a complexidade, porque tem outras questões aí que a complexidade vai ser, tem que ser vista. Depois tem que ser verificado se é gratuito ou não. Se for gratuito, tem que seguir um fluxo diferente, vai ter que ser designado para um voluntário. E se não for gratuito, as partes vão escolher lá o mediador, o conciliador, câmara, né? Ele vai ter que escolher quem vai tratar da causa dele. As partes, em comum acordo, tem que chegar a esse consenso, né? E visto isso, dependendo do patamar, se for extraordinário é a negociação, né? Não envolve o resto. Se for voluntário, volta para aquele 2 lá, que vai ser tratado, né, como gratuito. Você pode escolher, não quer dizer que as partes têm que escolher alguém remunerado, ele pode escolher um voluntário lá da lista, se houver. E os outros 3 é que vai ter a primeira sessão, então. A primeira sessão ela não pode ser cobrada. Nessa primeira sessão é onde você vai ouvir o que as partes têm, você vai fazer a tua sessão de abertura, né? Você vai falar sobre a informalidade, o sigilo e todas essas questões, e vai ter que vender o teu peixe. Por que que o cara vai resolver aqui na mediação e não vai para o judiciário, para a arbitragem? Me perdoe você, mas ele vai ter que convencer por que que não vai para a arbitragem e tudo mais, e vai fazer a mediação. Então é aí que você vai vender o seu peixe. A primeira sessão então acontece, você apresentou o seu orçamento, e aí se não houve a primeira sessão, acabou, né? O pessoal não compareceu na primeira, terminou lá. Se houve o orçamento, né, aí eles teriam que fazer um depósito antes da segunda sessão, então é a concordância das partes, então eles vão fazer o depósito. Se não houve depósito, terminou. Se houve o depósito, então ele vai para a segunda sessão. O fato de ele ter feito depósito e ter marcado a segunda sessão, ela pode não ocorrer, né? O mediador pode ter morrido, né? Uma das partes não compareceu, né? Sei lá, teve uma hecatombe nuclear. Então, pode não, se não aconteceu, devolve e não é nada devido ao mediador, né? Se houve a segunda sessão, então o pessoal teria que fazer o segundo depósito já, que é para pagar o resto das sessões, né? Já fica estabelecido dentro do teu orçamento. Você fala, isso aqui vai ter 10 horas de duração. Então, ele pagou, deu a entrada lá para ele fazer a primeira sessão, e aí houve a segunda sessão, ele paga o restante, e aí você desenvolve toda a tua sessão. Num dado momento, deixa eu seguir aqui, né? Não foi? Então, se houve o depósito ou não, se não depositou é fim, se depositou, você vai desenvolvendo as sessões e num dado momento pode estourar as horas. Se estourar as horas, você faz um novo orçamento, aí espera o depósito, fica nesse ciclo até que aconteça. E aí, se terminou, o termo é assinado. Se o termo é assinado, se apresenta o relatório, a avaliação, você é avaliado, né? E o registro, as partes vão fazer uma avaliação, né? E aí o fim. E se não houve, restitui o excedente, né? Quer dizer, o termo, se a mediação terminar sem termo assinado, você vai cobrar pelas horas efetivamente aplicadas. Se o termo foi assinado, o teu orçamento está valendo independentemente das horas terem sido cumpridas ou não, né? Isso fica muito equiparado ao serviço do advogado, que o advogado merece o que ele tem que ser recebido, independente se resolveu na mediação ou se foi no caso posterior. É a mesma ideia que é aplicada aqui. Então, me pareceu muito justo isso.
Aqui ainda tem aquela questão do pré-processual, né, que é o juiz que estipula tudo, né, ele fixa o valor, quando vai ser pago e a forma de pagamento, né. Aqui, se o valor for menor que o básico, o juiz poderia determinar isso, aí tem que ter o aval do conciliador, né, e aí segue da mesma maneira. Eu teria mais coisas aqui para contar para vocês, mas eu acho que por hora é o que nós temos, é o que o tempo nos permite. Muito obrigado.